Muito boa noite, que Deus nos abençoe nesta noite com toda sorte de bênçãos, que Ele esteja com a mão dele estendida sobre as nossas vidas, cuidando de nós, trabalhando em nossos corações, nos enchendo da sua presença santa. Que a sabedoria do Senhor seja essa que venha governar as nossas vidas, que venhamos buscar a Deus e a sua sabedoria, buscar conhecê-lo, termos fome e sede de entendimento de quem é Deus, porque Ele quer ter esse relacionamento mais profundo, mais íntimo com cada um de nós. Ele quer que nós o conheçamos a cada dia mais e mais, e assim passamos a entendê-lo melhor e obedecê-lo e sermos mais e mais semelhantes a Ele. Esse é o desejo do coração do Senhor. E eu trago hoje para nossa meditação o texto que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 8. A partir do versículo 1 nós vemos o escritor, o autor do livro, dizendo: quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. A melhor coisa para o ser humano é buscar a sabedoria de Deus. Porque quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós passamos a conhecê-lo melhor. E a melhor maneira de conhecermos ao nosso Deus é através da sua palavra. Pois essa palavra é o nosso manual. É o manual que o construtor deixou para nós, para entendermos como funciona a vida, como nós funcionamos, para podermos assim termos uma qualidade de vida melhor, com saúde, vivendo em paz, com sabedoria, caminhando com Ele em plenitude, em todos os sentidos, tendo Ele atuando em nossas vidas, e uma vez conhecendo a Ele, aprendendo dEle, entendendo a Ele, passamos a obedecê-lo, passamos a servi-lo, não apenas porque algumas pessoas possam ter dito para a gente que nós devemos servir a Deus, mas porque nós passamos a ter este entendimento de quem é Deus e fazemos por amor, por entendermos que é a melhor parte. Lembra de Marta e de Maria? Ela escolheu a melhor parte, estar lançada ali aos pés do Senhor, enquanto a irmã dela estava ali trabalhando, fazendo, acontecendo. Jesus disse para ela: ele escolheu a melhor parte. Que nós viemos escolher a melhor parte também, que é estar aos pés do Senhor, aprendendo dele, ouvindo dele, tendo a nossa vida transformada, moldada por Ele. Essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Que venha ser esse o desejo dos nossos corações, de buscar a sabedoria que sempre esteve com Deus. Jesus é a sabedoria, o caminho, a verdade e a vida, que estava com Deus desde o início, desde a fundação do mundo, de antes da fundação do mundo. Ele veio, fez homens, fez carne, habitou em nosso meio, nos apresentou o reino, abriu as portas para nós, novamente, para adentrarmos através desta e nos achegarmos a Deus. Subiu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas não nos deixou órfãos, pois Ele nos enviou o Espírito da Verdade, que nos revela a palavra do Senhor e que nos enche com a sabedoria do Senhor, se tão somente assim o buscarmos. É interessante esse cuidado que Deus tem conosco, de se revelar a nós, de se preocupar conosco nos mínimos detalhes. Ele tem prazer em nos abençoar e Ele cuida de nós, e por isso Ele se revela a nós e Ele apresenta para nós o seu reino, apresenta para nós a sua palavra, apresenta para nós o caminho e nos enche com a sua sabedoria.
Se nós formos ver a partir do versículo 7, em Eclesiastes, fala o seguinte: visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? E no versículo 8, ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Então o homem, por mais inteligente que ele possa vir a ser, ele não pode mudar a vontade de Deus. Hoje nós vemos pessoas que acreditam que porque possuem uma graduação acadêmica ou porque possuem um talento específico, uma aptidão para certas coisas, ela se julga superior às outras pessoas. Mas nada disso adianta, porque tudo isso vai passar. Toda a sabedoria e intelecto humano de nada vale se nós não tivermos a sabedoria de Deus conduzindo as nossas vidas. O conhecimento de Deus. Porque o homem natural, ele não explica Deus. A gente não consegue explicar quem é Deus através do nosso raciocínio, do nosso intelecto humano. Deus está acima de tudo isso. Ele se revela a nós quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Se nós buscarmos, conhecemos mais. Se não buscarmos, conhecemos pouco. Vemos isso até mesmo no meio dos discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos. 3 caminhavam mais com ele, e desses 3, um era o que reclinava a cabeça no peito dele. Então, esse é o grau de envolvimento, de intimidade. Quanto mais buscamos, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais aprendemos dele, mais nos desenvolvemos no conhecimento de Deus. Então, não existe pessoa mais inteligente do que a outra. Existem pessoas que buscam mais do que outras. E a quem mais busca, mais se é revelado, mais se é ensinado. Quem mais busca, maior intimidade tem. Então que nós venhamos ter esse entendimento de buscar mais e mais, estarmos com Deus, não apenas com o interesse de termos maior conhecimento, mas principalmente porque assim conheceremos mais a Deus e seremos mais amigos de Deus, mais íntimos desse Deus, do nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. E se continuarmos vendo no texto, no versículo 10 diz que nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar de onde elas foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Existe muita injustiça por aí. Porque o ser humano, como ele não enxerga como Deus, porque a sabedoria humana não é como a sabedoria de Deus, então as pessoas, elas se preocupam não em valorizar o correto, não em valorizar o virtuoso, mas se preocupam em valorizar aquilo que vai lhe trazer maior benefício, aquilo que vai trazer para elas alguma vantagem. E muitas das vezes isso vai gerar injustiças entre as pessoas, porque às vezes o certo se torna errado e o errado se torna certo. Nós vemos isso muito nos dias de hoje, que o dinheiro fala mais alto, e por causa do dinheiro as pessoas traem umas às outras, mentem, enganam, pessoas privam umas às outras dos seus direitos
causa do dinheiro, do poder, de posições, de status. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria que só enxerga o que está ao seu redor. Não vê com os olhos de Deus. Não vê como Deus o vê e enxerga. Lembra quando o profeta foi buscar um rei no meio dos filhos de Jessé? Ele olhou para os mais fortes, os mais guerreiros, os mais virtuosos, aos olhos humanos, nas qualidades, nos atributos que um homem acredita que um rei deve ter. Mas o que Deus falou para Samuel? Eu não olho como você olha, porque eu vejo o coração. E aí foi buscar Davi, o menino mais novo, tenro, ruivo, jovem, lá cuidando das ovelhas, mas era um homem segundo o coração de Deus, de intimidade, envolvimento com Deus. Buscava o Senhor e buscava ter essa intimidade maior com Deus. E Deus derramava sobre ele a sua unção, a sua sabedoria, o preparava, o adestrava para aquele momento específico. E é isso que Ele espera de nós, que nós sejamos desta forma, que não olhemos para as circunstâncias, não olhemos para as pessoas com os olhos carnais, humanos, circunstanciais, que só vê o aqui e agora, mas que nós venhamos ter o discernimento de enxergarmos além como o Senhor enxerga. E se continuarmos, vamos ver no versículo 11, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Entre aspas, demora na execução do juízo, leva o homem a pecar, leva o homem a pensar que vai sair impune, ele vai sair impune dos seus pecados cometidos. E isso é uma mentira. O mundo que nós vemos hoje, que nós estamos vivendo hoje, o cálice da ira de Deus vai transbordar. Como foi nos tempos de Noé, novamente vai acontecer. Não um dilúvio, mas vai acontecer. Deus vai julgar a iniquidade que paira sobre este mundo. E infelizmente, muitos não se acharão dignos de entrarem no gozo e no descanso do Senhor. Então que nós venhamos estar atentos e vigilantes quanto a isso, pois aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tenhamos isso em mente. Que nós venhamos nos santificar, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio, como Ele já tem feito e Ele continuará fazendo. Que possamos ser aquelas virgens prudentes que tinham azeite em reserva. Que não venhamos abrir mão da verdade, não venhamos abrir mão do certo, não venhamos abrir mão do que é santo, do que é puro. Não venhamos trocar nossa intimidade com Deus por um prato de lentilha que o mundo nos oferece. Mas que venhamos andar com Ele em todo o tempo, mesmo que isso possa parecer aos olhos humanos prejudicial, porque o mundo é inimigo de Deus. E se nós estivermos com Deus, seremos inimigos do mundo também. No versículo 12 você vai ver que diz que o ímpio pode cometer 100 de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Deus cuida dos seus. E no momento certo Ele executa o juízo dele. Então, no versículo 13 diz, para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombra, serão poucos. Uma hora a mão de Deus vai pesar. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo.
tenhamos essa consciência. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Como eu tinha falado, o homem natural é injusto. Ele comete injustiças. E muitas das vezes o certo se torna errado. Temos visto isso acontecer em todos os segmentos da sociedade. Talvez você veja isso acontecer no seu trabalho, no meio dos seus familiares. Nós vemos isso acontecer no meio da política, enfim, em todos os segmentos. Muitas das vezes o certo se torna errado e o errado se torna certo, porque o certo muitas das vezes não tem, aos olhos humanos, nada para oferecer para aqueles que detêm o poder, para aqueles que buscam o poder, para aqueles que buscam posição, para aqueles que buscam chegar a algum lugar neste mundo, porque o homem natural, ele só enxerga o aqui e agora. Ele não consegue entender que no porvir temos a vida eterna. E para onde você quer ir? Porque só existem dois caminhos. Ou é a vida eterna no gozo e no descanso do Senhor, ou é a vida eterna, que é mais chamado de morte, a segunda morte, porque é uma vida de sofrimento, de dor eternos, e distante de Deus, e sem chance de mudança, porque a oportunidade é o aqui e o agora. A oportunidade de fazermos a diferença, de mostrarmos para Ele que queremos estar com Ele para sempre, porque o amamos. Então a conclusão é: o homem, por mais sábio que ele possa vir a ser, ele não conseguirá nunca entender e explicar a Deus. Como eu disse, não tem como. Pois Deus não se explica pela lógica humana. Não dá para você tentar explicar Deus através da química, da física, da biologia, da matemática. Não tem como. Da filosofia. Deus não se explica por isso, através disso, porque tudo isso Deus criou para nós. Isso serve para nós, seres humanos, que vivemos presos no tempo e no espaço. Deus é eterno. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Deus nunca nasceu, Ele sempre existiu. Enfim, Deus ocupa dois lugares ao mesmo tempo no espaço, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus habita dentro de mim, Deus está sentado no seu trono alto e sublime nos céus. Esse é Deus. E por mais que talvez você diga assim, isso é conversa fiada, isso é balela, mesmo você que não acredita, Ele é Deus na tua vida. E Ele faz na tua vida a vontade dEle, que é soberana a se cumprir. Talvez você que acredita que você que está governando a tua vida, está te direcionando a tua vida, oi, te dá um recado. Quem governa a tua vida é Deus, quem te direciona é Deus. E Ele quer que você abra o coração para Ele poder chegar. Oi, tudo bem? Bem, muito prazer, eu sou Deus. Eu que governo a sua vida. Eu sou a majestade santa, criador dos céus e da terra. Não existe ninguém maior do que eu. Entenda isso. Todos nós pertencemos a Deus. Não fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que Deus não tenha permitido. Nós, por mais que sejamos os mais inteligentes, os mais sábios, os mais espertos, não podemos acrescentar um dia ao curso das nossas vidas. Mas que você descubra que dietas, que chás, que existem sucos, isso e aquilo outro, remédios, e nada disso acrescenta um dia sequer a tua vida. Você pode ter uma qualidade de vida até um pouco melhor, mas o dia certo que Deus determinou para a sua morte, esse vai chegar. Para todos nós chega. Então, que nós vamos entender, Ele é soberano. Portanto, entenda, se não for Ele a se revelar a nós, porque nós só o conhecemos pela sua própria revelação a nós, Ele se revela a nós quem Ele é,
a revelação dele de quem ele é para as nossas vidas e como ele age em nós e como ele age através de nós para que outras vidas sejam alcançadas. Enquanto não entendermos isto, miseráveis homens que somos, continuaremos sendo. Então, o desejo do meu coração para que você hoje possa ter esse entendimento, que esse entendimento possa ser aberto, ser revelado hoje, e você venha buscar a Deus. Que nós venhamos buscar a Deus, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, nos envolvermos mais e mais com Ele, termos cada vez mais intimidade com Ele, para que assim Ele possa transformar as nossas vidas a cada dia e no meio da nossa imperfeição Ele venha nos aperfeiçoar até o dia em que Ele vai vir para nos buscar, para definitivamente vivermos com Ele na sua glória. Esse é o desejo do meu coração para as nossas vidas. Amém? Fiquemos todos com Jesus.